Wilma Dantas, professora, como você já sabe, enfermeira e também atuo na advocacia da área de direito médico e da saúde. Então, se precisar, sabe com quem contar, estarei disponível para você, para sua empresa, para o seu município. Vamos lá. Então, nessa saga, hoje partimos do artigo 1º da Lei Orgânica do SUS, importantíssima para quem quer conhecer sobre o SUS de forma aprofundada, tá bom? Então vamos lá. Artigo 1º. Esta lei regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde executados isolada ou conjuntamente em caráter permanente ou eventual por pessoas naturais de direito público ou privado ou também por pessoas jurídicas, tá aí no texto. Seguinte, então é uma lei de caráter nacional. Ninguém pode se eximir dela. Nenhum gestor, nenhum cidadão, nenhum médico, nenhum enfermeiro ou outro profissional de saúde, ainda que na rede privada. E aí vai dizer, tanto de ações e serviços permanentes, que tem um projeto, que tem uma continuidade, quanto numa ação isolada, num mutirão ou qualquer outra ação isoladamente ali, algo eventual, tá bom? Aí a gente vai passar então para o título 1, que são as disposições iniciais gerais. Vai dizer o seguinte, artigo 2º, saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O pleno exercício em saúde não é algo fácil para a gente pensar, porque vai requerer uma série de questões de determinantes sociais também, de renda, de alimentação, de moradia. Entretanto, é um direito fundamental e como tal, pressupõe que ele seja observado no âmbito social, tá? Estou dizendo aqui como direito social, para que de fato as pessoas tenham aquele mínimo existencial, que é um princípio constitucional nosso, né? Desde 1988. Parágrafo 1º. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais. Aqui, desde as disposições gerais, a gente para naquele conceito de saúde, não enquanto ausência de doença, mas no conceito de saúde associado à vigilância em saúde, uma nova concepção que diz ali, que afirma que a saúde é fruto dos determinantes sociais. A saúde não é fruto apenas dos serviços de saúde ou da rede de serviços, como é o nosso SUS. Então não basta serviços de saúde para que você e eu tenhamos saúde. Óbvio, né, Wilma? Claro, sim, você tem que falar o óbvio que também está na lei. Vamos lá, continuando. E vai dizer também que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos. Na verdade, de doenças e agravos, né, pessoal? Porque doença propriamente dita, patologia propriamente dita, vai ter ali a ver com genética, com uma disfunção orgânica, vai ter a ver com uma doença transmissível, então tem um agente causador externo, com uma alergia. Agora, quando eu falo de agravo, a gente lembra logo de causas externas, não é isso? Tem um agravo, a pessoa não está doente, mas fraturou uma perna de forma muito grave. Hoje a gente vê muitas amputações de pernas aí, né, de membros inferiores associados a acidentes de trânsito, principalmente envolvendo motos, que é muito triste. E o SUS tem a ver com isso. O Estado tem o dever de formular políticas para reduzir, inclusive, esse tipo de situação, esses acidentes automobilísticos. E no estabelecimento de condições, continuando a leitura, tá? Que assegurem acesso universal e igualitário. Acesso universal, universalidade do SUS. Então, o SUS é acessível e deve ser acessível mesmo a todas as pessoas, brasileiros natos, brasileiros naturalizados, estrangeiros. É muito comum atualmente a gente ver vídeos de estrangeiros aí no TikTok, no Instagram, dizendo que eles ficaram perplexos porque receberam um atendimento gratuito aqui no Brasil. E realmente não é em todo o país, toda nação que garante isso ao estrangeiro, mas o Brasil garante, tá aí, um bem público no Brasil universalizado, direito a acesso
aos serviços de saúde. E que bom, vamos defender sempre essa situação. Eu não estou dizendo aqui que não possa ter mudanças aqui e ali, mas o que eu estou dizendo é, não vamos deixar acabar com a universalidade nos nossos SUS, porque dessa forma nós temos serviços de saúde para os moradores de rua, serviços de saúde para pessoas, né, em situação de rua, serviços de saúde para pessoas com transtornos mentais e que nem sempre conseguem trabalhar, porque antes do SUS a gente sabe, a saúde não era universal. O que a gente tinha eram serviços de saúde acessíveis para quem contribuía com a Previdência Social. Então, olha como mudou essa lógica. Ai, que bom. E esse acesso também é igualitário. Sempre é igualitário ainda no Brasil, a gente sabe disso, até porque, especificamente aí na atenção primária, alguns municípios conseguem ofertar uma atenção primária muito mais qualificada, muito mais ampla, né? Uma base de serviços ali mais alargado. Hoje, com a telesaúde, que a gente viu, que está lá no título 3A, na nossa aula anterior. Gente, inclusive, quem está aqui comigo nessa aula e ainda não assistiu a saúde na Constituição de 1988, é assim que está o título, tá, gente? Estou tentando lembrar o título. E ainda não assistiu a parte geral da Lei 8.080, por favor, volte lá, tá? Antes de estar aqui comigo. Continuando aqui, as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então é assim, a gente não vai só ter serviços assistenciais que visem ali, por exemplo, atender aquele que teve um acidente de carro numa UPA, também, né? Mas a gente vai também pensar em ações educativas para essa população. A gente também vai pensar em vigiar aí, né? Sermos vigilantes com os dados estatísticos, com os dados epidemiológicos, com os dados sanitários em geral, para a gente propor políticas preventivas. E também a profilaxia, que é uma forma de prevenção, mas quando se tem ali um risco iminente, por exemplo, no caso, quando a gente tem ali uma pessoa que foi mordida por um cão e precisa da antirrábica, é uma profilaxia, tá bom? Continuando aqui. Gente, eu falo que vai ser artigo por artigo, mas eu não vou só ler os artigos aqui não, tá? Não esperem isso de mim, porque eu não consigo. Quem é meu aluno sabe que eu vou trazer conceitos, enfim. Se você quer algo mais, uma leitura da lei, não é o que você vai encontrar aqui, tá bom? Por favor, não avalie minha aula negativamente por isso. Não é o que você está procurando. Mas vamos lá, continuando. Parágrafo 2º. O dever do Estado não exclui o dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Quantas vezes eu copio e colo esse parágrafo numa avaliação para os meus alunos? Por quê? É importante entender que o dever que o Estado tem em nos garantir um acesso, em nos garantir um acesso de qualidade, principalmente, não exclui o seu dever, o meu dever, o dever da família, o dever da sociedade, em também buscar saúde, em também promover saúde. E também está escrito aí, empresas, tá? As empresas é muito importante nesse cenário. Recentemente, eu tenho conversado com uma empresa de um trabalho que a gente vai executar lá, e eu não vejo a hora da gente começar esse trabalho. Por quê? As empresas precisam saber e lembrar disso, que ela é responsável por um meio ambiente saudável. Está escrito isso em algum lugar da legislação, nós vamos chegar lá. Então, o meio do trabalho também é meio ambiente. A saúde do trabalhador é importantíssima. A gente passa muitas vezes 6, 8 horas no nosso trabalho. Então é importante lembrar que o dever do Estado não exclui o nosso dever, inclusive de você aí, empresário, tá bom? E aí vem artigo 3º, vai dizer, esse eu amo também. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, moradia, saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Então, de novo, amplia aí, quer dizer, os níveis de saúde
expressam a organização social e econômica da nossa nação. Então, quanto melhor for o nível de saúde de uma dada população, melhor é a organização social e econômica dessa nação. Existem algumas nações, vou citar a maior delas aqui, por exemplo, Estados Unidos da América, que tem uma condição econômica muito boa, mas tem uma desigualdade social extremamente grande. Então, quando você vai ver alguns indicadores de saúde lá, você vai ver grande diferença, por exemplo, na expectativa de vida entre pessoas brancas e pessoas negras. 10 anos, gente, no mínimo. Então, isso é muita coisa para você pensar na expectativa de vida. 10 anos de diferença. Expressa, então, uma desorganização daquela sociedade na proteção da sua saúde, igualando todas as pessoas e não fazendo recortes de renda, tá bom? Diferente de outras nações que têm ali uma igualdade muito maior entre as pessoas. Então, ao nascer, independente da pessoa ser de uma classe social, econômica, X ou Y, ela tem ali uma expectativa de vida muito próxima, tá bom? Geralmente nas nações ali europeias, tá? Não em todas, mas em muitas delas a gente encontra esse cenário. Parágrafo único do artigo 3º vai dizer: dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Então é importante que o bem-estar seja físico, mas também seja mental. O pessoal, até porque não existe essa fragmentação, né? Quando o bem-estar mental não tá bacana, não tá numa condição ideal é difícil, né? Mas numa condição boa, por óbvio que também a saúde física vai estar comprometida. Também a saúde mental. Pessoas que têm uma boa condição física também vão ter uma boa condição social. E vice-versa. Não estou dizendo aqui de riqueza, estou dizendo o seguinte: se você goza de uma boa saúde mental, seu físico tá ok, ainda que tenha uma doença, mas está controlada, você tem acesso aos medicamentos, você tem um trabalho, você tem uma renda, ó, tudo caminhando juntos, tá bom? Não existe essa fragmentação. Essa fragmentação que a gente faz é apenas didática, tá bom? E aí, continuando aqui, vai vir o título 2 do Sistema Único de Saúde. Não vou esgotar esse título hoje, porque ele é enorme, mas vamos começar. Disposição preliminar do título 2. Artigo 4º. O conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais, municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público constituem o SUS. Já ouvi isso antes, já na minha aula anterior destaquei o artigo 4º, lembra? Vamos lá, para os parágrafos desse artigo. Nem todo artigo tem parágrafo, mas alguns artigos têm parágrafo. Parágrafo, quando é o parágrafo único, ou parágrafos, quando a gente vê esse símbolozinho que está aí na tela. Parágrafo 1º, 2º, 3º, vamos lá. Parágrafo 1º. Estão incluídas nos dispositivos deste artigo as instituições mantidas pelo poder público, federais, estaduais, municipais, de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados e de equipamentos para a saúde. O Brasil tem um déficit em relação à indústria de insumos em saúde. Recentemente, nossos caros deputados federais têm buscado criar uma abertura maior do setor privado em relação aos hemoderivados. É um assunto delicado, tá, pessoal? Cuidado com isso. Por quê? Nós temos hoje toda uma proteção para garantir, uma proteção legislativa para garantir que haja insumos no SUS. Por quê? Se a gente puder, por exemplo, vender nosso sangue, quantas pessoas vão deixar de doar para escolher vender? Seria problemático, tá? Mas cuidado, porque tem uma luta intensa aí de interesses diversos
nesse sentido. E a gente não quer nenhum parente nosso, nenhum filho nosso morrendo aí por falta de um sangue específico. Alguns sangues a gente sabe, tipos, né, que são mais raros, né, quando a gente pensa no sistema RH negativo, por exemplo. Então, é complicado entender a saúde como extremamente liberal aí, tá? Nós temos, sim, uma produção nacional muito boa, que tem sido melhorada a cada dia em relação a sangue e hemoderivados, tá bom? A gente pode, inclusive, pensar numa aula específica sobre esse tema, ainda não tinha pensado, mas vamos deixar mais para frente, né? Continuando aqui, parágrafo 2º. A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complementar. O que é isso? Vamos lá. Os serviços de saúde não estão contemplando tudo o que precisa. Então, o SUS pode sim contratar uma empresa privada. Tá? Lembrando que a prioridade é para as empresas, vamos pensar aqui, vamos sair da ideia de empresas, pensar no setor privado sem fins lucrativos. Você tem instituições no setor privado que não têm fins lucrativos. Esses são prioritários, tá bom? E aí sim, entramos no capítulo 1 dessa Lei 8.080. O capítulo 1 eu vou deixar para outra aula, mas só vou adiantar aqui. Ele vai trazer sobre os objetivos e as atribuições do SUS. Importantíssimo esse capítulo, então esteja atento aí e, claro, acompanhe as nossas próximas aulas. Te vejo em breve, grande abraço!